Boa noite, Rita Tigani, psicóloga, terapeuta corporal, com experiência na clínica há mais de 30 anos. E venho aqui falar um pouco sobre a importância da vibração, de consciência, de vibração energética, desse movimento, desse momento em que estamos todos recebendo esse chamado. Vamos embora, vamos evoluir. Boa noite, Denner. Seja bem-vindo. Estou aqui esperando as pessoas para a gente falar um pouco de consciência energética, de vibração, desse chamado, desse novo tempo. Me manda perguntas. Vamos abrir um pouco esse tema. Essa live de hoje compartilhei com bastante pessoas, pedi para que as pessoas viessem. E uau, vocês estão chegando, sensacional. Acho que a gente está num momento tão especial que vale a pena a gente divulgar, promover. A chamada que eu fiz, assim, qual é a minha contribuição para esse período de pandemia. E é disso que a gente vai estar falando, como é que as pessoas estão contribuindo, como é que a gente está contribuindo, como é que a gente está passando por esse período em expansão. É um momento de chamada, não dá mais tempo da gente ficar olhando para trás, não é? Então, é o momento de darmos o salto, gente. E é para isso que eu estou chamando vocês todos, sejam todos muito bem-vindos, queridas e queridos. Que delícia, Paty, Nazaré, vão chegando aqui comigo. E vamos falar disso, qual foi a minha colaboração, a minha parte. Então, no ano passado, eu decidi começar a compartilhar as meditações, fazendo aqui em live, online. E para meu espanto, assim, algo que começou bem devagar, eu fui recebendo mensagens de pessoas que, na verdade, eu estava conseguindo, deixava lá à disposição no YouTube, e aí as pessoas me davam notícias de que as meditações estavam ajudando outras pessoas. E isso não tem preço, de levar o conhecimento, de poder ajudar outras pessoas. Eu costumo dizer que no meu trabalho a gente é como um jardineiro, né, que vai cuidando da sementinha. E que se uma semente de tantas que a gente semeia, ela der uma flor, já me dou por satisfeita nessa missão de semear, não é? Então, eu fiquei muito grata, e aí eu comecei a fazer as lives todas as semanas. Então tem um caso de uma moça que me contou que ela participou comigo, uma pessoa muito querida, participou aqui comigo, e ela no dia seguinte mandou mensagem de uma amiga que está lá no Nordeste, estava sozinha, no meio da pandemia, e que ela estava bem mal, assim, bem depressiva, e que de ouvir uma das lives, uma das mensagens da meditação, ela deu um start, assim. Aí eu mandei ver, né? Então foi benéfico para mim, de estar exercitando as meditações, algo que há muito tempo eu pratico, e de estar divulgando para ajudar as pessoas. E acho que isso, então, todos nós, com nossa experiência, com os nossos aprendizados, eu acho que é fundamental a gente poder dar essa colaboração, de ajudar as pessoas, porque somos todos semeadores, não importa, né? Acho que cada um do seu jeito pode levar um conhecimento de várias formas para auxiliar as pessoas. Eu vou falando e eu quero perguntas, me ajudem, né? Para a gente poder abordar bem esse tema. E eu tenho percebido que existe muita gente evoluindo, muita gente dando um passo
Eu mesma me dei conta, meu filho me perguntou outro dia, e eu acho que é um período de agregar informação, de aproveitar para fazer aquele curso que a gente nunca tinha tempo para fazer, ou porque era distante, enfim. E, gente, eu me espantei, porque eu me dediquei muito para o estudo, então eu estou bem contente com isso. Mas ainda me dói o quão pouco as pessoas estão compreendendo que o momento é de expansão, e é de expansão de consciência. Então, eu estou aqui hoje querendo compartilhar com vocês, estou querendo, quando eu peço ajuda, me façam perguntas, porque é um assunto muito amplo, muito delicado para se falar também, é que assim, não temos tempo a perder, sabe? Então tem muita informação, muitas coisas acontecendo no mundo, obviamente a gente está vivendo um momento único aqui no mundo, não é? E eu já falei em outros momentos, só existe 3 maneiras da raça humana evoluir, que é guerra, catástrofe e pandemia. E a gente está vivendo uma pandemia, e é assustador. A gente está um ano nesse confinamento, a gente está um ano vivendo os medos, a gente está um ano nessa incerteza, nessa insegurança em todos os sentidos. E onde é que fica a nossa vibração, gente? Então, assim, de tanto fazer meditação, com as minhas meditações, de tanto compartilhar meditações, eu acho que chega no momento em que eu olho ao redor e digo, uau, precisa de mais, né? A gente precisa de... O ser humano tem que dar esse passo. Então, vamos observar, muitas pessoas ainda estão aqui no raso, sabe? As preocupações estão na ansiedade de como vai ser, quando a pandemia vai acabar, quando que a gente vai voltar para um movimento. Então, quero dizer para vocês, assim que a gente entender que é momento de evoluir, assim que a gente entender que os nossos valores, eles precisam estar muito bem fortalecidos, e isso é dentro da gente, é essa questão da consciência de elevação. Então, eu estou aqui de novo trazendo a chamada para que a gente possa evoluir junto. Bom, eu estou falando aqui há 10 minutos, um monte de gente está entrando e saindo, então eu vou, para que vocês possam estar comigo, nos últimos 10 minutos da live de hoje, eu vou abrir umas cartas, vou aqui sortear algumas pessoas. Não é tarô, não é mágica, não é magia, são as cartas sistêmicas que, em contato com a energia aqui da gente, cada um também tem esse movimento de receber uma mensagem das cartas sistêmicas, porque a conexão existe, a energia existe, a gente não precisa estar fisicamente para sentir uma energia do outro. Então, vou dizer para vocês que estão aqui agora, fica comigo. E aí a gente vai desenvolver uma senha, ok? A senha é aquela mãozinha de positivo, que vocês que estão chegando sabem qual que é a mãozinha. Põe aí, Carla. A mãozinha de ok, Gi. Alguém aí, põe a mãozinha só para sinalizar. Então, eu vou pedir para vocês, pode ser essa mãozinha, pode ser, é uma mãozinha para cima, tá? Isso aí. Então, lá nos 10, essa daí também. Então, fica comigo, vamos conversar. Eu não quero dar palestra, eu quero compartilhar, quero trocar essa ideia com vocês. Então, lá nos 10 últimos minutos, o povo da mãozinha, eu vou pedir aí, vamos abrir uma carta sistêmica para a gente ver qual é a mensagem. Vamos lá, Denner. Então é assim, gente, quando eu falo muito de energia, há alguns anos atrás a gente falava em energia, em vibração, ficava uma coisa meio hippie, né? Uma coisa meio energia, né? Astrológica, sei lá, uma coisa meio alternativa. A ciência muito está falando
de que essa energia aí, ela não tem nada de mística, não tem nada de mágica. Essa energia somos nós somos feitos de energia. Ok, as mãozinhas estão valendo, tô com vocês, fica comigo. E à medida que eu for falando, por favor, me tragam perguntas aqui. E aí lá no final eu vou falar, e aí gente, quem ficou comigo até agora? Quem ficou comigo o tempo todo, põe a mãozinha de novo, tá bom? Olha, então, a ciência já comprovou há algum tempo de que nós somos energia. Eu postei esses dias no Story o trabalho do Dr. Masaru Emoto sobre a molécula da água. Acho que vocês viram, se não viram eu vou contar. Então, ele fez grandes trabalhos e estudava a molécula. Então ele encheu lá, com a mesma asepsia, 2 litros de água. Num litro de água, deixou num lugar de grande passagem comercial e escreveu o rótulo assim, eu te amo. E o outro litro de água ele pôs na saída desse lugar e escreveu, tenho nojo de você. Depois de 24 horas, ele foi lá e colheu e levou para o laboratório e olhou as duas águas, né, as duas garrafas. Ele foi olhar no laboratório. Aquela garrafa que estava escrito eu te amo, ou seja, centenas de pessoas passaram ali por dia e diziam eu te amo. A molécula, gente, virou um diamante, uma estrela brilhante, reluzente, lindo. Vocês podem pesquisar na internet. A pesquisa da molécula da água, Dr. Masaru Emoto, vocês vão ver lá no YouTube. E a outra garrafa que estava escrito tenho nojo de você, quando ele olhou para a molécula, parecia um cuspe, um catarro, uma coisa amarela, suja, sabe? Então, dentro da pesquisa, ele diz o seguinte, nós somos feitos de 75% a 80% de água. Então, o que uma palavra, como ela vai reverberar nas nossas células? Fantástico! Então aí entra o poder do pensamento, entra a lei da atração, entra o poder da palavra, pensamento, ação. Então sabe de uma coisa? Nós somos co-criadores o tempo todo. O tempo todo a gente está co-criando. Então é importante que a gente vigie o que a gente está falando, o que a gente está verbalizando, o que a gente está soltando. Porque essa é a lei da reação. Isso volta para a gente. Então, a ciência cada dia mais vem comprovando que os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas palavras determinam a vibração. E ela magnetiza de igual forma, ou com maior intensidade, situações. Nossa, isso acontece com a gente e acontece no social, ok? Então, a primeira coisa, porque a gente tem, como criança, a gente tem a fantasia de ficar responsabilizando o que está fora. A situação está difícil, o mundo está difícil, o governo está difícil, esse está difícil, o outro está difícil. Mas você está recebendo da forma que está recebendo, porque está sintonizado com isso aí. Então é tempo de despertar, é tempo da gente se dar conta de que somos energia co-criativa o tempo todo. E o que é que a gente está co-criando? O que é que a gente está atraindo para as nossas vidas? Não é? Então, desde o trabalho do Dr. Masaru Emoto até no Prime tem não é uma série, é um documentário de vários cientistas falando dessa consciência, gente, de mover objeto, de capacidade de transformar coisas, da sensibilidade, de sentir quem está longe. Quem nunca sentiu? Ai, meu filho está precisando de mim. Ai, minha mãe, ai, meu irmão. A gente tem essa capacidade, isso não é bruxaria, isso não é fantasia, isso é ciência, isso é energia pura que somos todos nós. Então, quando Einstein lá dizia, o ser humano não usa nem 1/3 da sua capacidade, ainda a gente não usa, não é? Então, vamos começar.
vamos respirar, vamos meditar, vamos trabalhar para isso. Então, conclusão, se somos co-criadores, nós também somos vítimas de nós mesmos, porque sim, a gente vai atrair aquilo lá que a gente está mandando, reverbera e volta, porque somos nós que criamos a nossa realidade. Então, conta pra mim, qual é a energia então que você tem que mudar? Vamos lá, vamos para as perguntas. Então, é assim, se a gente acredita que é ruim, vai ser ruim. Se a gente pôr a força, a tal da lei da atração fala exatamente disso. Põe força naquilo que você crê e assim será. Então nós temos essa enorme habilidade. E que tal começar a usar essa força, gente, para o bem? Que tal começar a usar essa força para a saúde? Que tal usar essa força para a harmonia, para o amor, para a abundância, para a prosperidade? Esse poder é teu. Nós fomos feitos para isso. Nós fomos todos feitos para ter saúde, para ter harmonia, para ter prosperidade. Aí alguém pode dizer, tá falando disso numa pandemia? Tô, porque nós todos temos a capacidade de curarmos a nós mesmos e o nosso planeta inteiro, ok? Então, eu queria compartilhar também com vocês o trabalho do Dr. Hanks, onde ele colocou as emoções, a nossa sintonia de emoção em frequências de megahertz. Deixa eu ver uma pergunta que surgiu aqui. Como eu posso mudar se o meu ambiente não ajuda? Então eu vou falar sobre isso primeiro. Como eu posso mudar se o ambiente não ajuda? Aí a gente está colocando de novo a responsabilidade fora. A responsabilidade é minha. Aonde eu estiver, a vibração é minha. Eu tenho que, se eu estiver no meu equilíbrio, se eu estiver vibrando na minha energia, nada ao meu redor vai me afetar. Muito pelo contrário, eu vou poder afetar positivamente o que está ao nosso redor. Tá? Então, eu queria falar um pouco dessa outra pesquisa. Fica aí comigo e manda pergunta, gente. As perguntas são fundamentais para meu estímulo, para eu poder ir falando. Então eu vou falando aqui, e ninguém acompanha. Então, esse Dr. David Hanks, ele é um médico psiquiatra, ele calibrou em hertz uma espécie de mapa, pontuando e revelando em qual frequência encontra-se cada sentimento que é produzido pela consciência humana. Ele desenvolveu uma escala de emoções onde a gente pode analisar as nossas emoções. Isso eu tinha colocado já no story outro dia. O interessante é que ele tem um livro que é o Powers and Force, onde ele diz o seguinte: as frequências mais altas das emoções, sendo que apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico, né, passando para o aceitável de consciência, a força coletiva desse 15% tem o peso para contrabalancear a negatividade dos 85% restantes da população mundial. Pensa nisso. Então, devido à escala da força avançar logaritmicamente como um avatar em um nível de consciência de 1000, que pode, na verdade, contrabalancear a negatividade de 90 mil pessoas que estão calibradas nesses níveis mais baixos de força. Então, olha que importante, quanto que é importante para a nossa evolução de querer a melhoria de todos ao nosso redor, da nossa sociedade, por conseguinte, que uma boa vibração, ela consegue transmutar as vibrações mais densas. Então, ela cria uma potência de força que vai contaminando a todos. Para isso a gente tem que ter treino, a gente tem que trazer isso como realidade, que foi o que aconteceu comigo ano passado. Comecei a fazer as meditações e comecei a entender isso no meu estado psicológico e emocional,
de que algo estava muito silencioso e em paz dentro de mim. Então, estou compartilhando com vocês porque eu acho que a gente pode fazer parte desses 15% que vai se juntando a tantos outros aí pelo mundo que podem expandir nessa força, né, gente? Então, isso é muito importante. Então, olha só, aí a gente faz uma análise dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para a gente conseguir começar a alterar. E, consequentemente, a gente vai aumentar a vibração que a gente está emitindo, ok? Então, a gente vai passar de um estado, prestando atenção aqui na pergunta, como acordar com boa energia todo dia. Então, olha só, isso é treino, porque a gente tem padrão, a gente tem um padrão de energia que vai se repetindo. Vocês já pararam para perceber? Eu tinha um padrão muito que eu não me dava conta, em que eu usava a seguinte expressão quando o problema acontecia. Eu dizia, tá vendo? Pra cima de quem que veio o BO? Gente, quando eu me dei conta de que eu estava atraindo os BOs para minha vida, falei, parei, vamos transformar isso agora. Então, primeiro a gente vigia, localiza. Qual é o teu padrão? O que você está atraindo? Qual é aquele vício de linguagem que você tem, que você manda para o universo, e o universo é a grande lâmpada mágica em que ele diz amém. Porque o universo não tem a moral. Quando eu dizia isso, atenção universo, eu não falo mais isso, estou só contando. Quando eu dizia isso, então eu punha essa força dizendo assim, então tá vendo, gente, para quem que vem o BO? O universo, que é o Aladim, ele diz amém, porque ele entende que é o meu desejo. O grande universo, o grande sistema, ele está aí para atender os nossos pedidos. Então, vocês nunca ouviram aquele poema que diz assim, cuidado com aquilo que você pede, que corre o risco de ser atendido. Então, essa é a atenção que a gente tem que colocar. O que você está pedindo? Tem muito problema? Presta atenção e se vigia. De alguma forma, você está mandando isso para lá. De alguma forma, você tem a crença de que tudo tem que ser muito difícil. Conta pra mim, conta agora. Vou abrir aqui a caixinha. Manda pergunta na caixinha, gente. Você diz então que estamos passando por esta pandemia, que é culpa nossa. Olha só, nossa, minha, tua, né? Do sistema, do egoísmo, das vibrações densas, que o mundo inteiro trocou de lugar aquilo que é fundamental por aquilo que é secundário, ok? Então, olha, presta só atenção. Dinheiro, eu gosto de dinheiro. Dinheiro é bom. Dinheiro dá sustento, dá o alimento, dá o pão, dá o estudo, dá tudo que a gente precisa. Vem dinheiro. Ele é o retorno da energia que eu estou dando no meu trabalho, ok? Mas, se a ordem for o dinheiro primeiro e Deus, o universo, a fé, o amor, a solidariedade, a caridade, segundo, então não vem por uma via boa, porque vem pela ganância, ok? Não estou pesando dinheiro. Quando a gente entende que o dinheiro é troca justa por aquilo que a gente está doando e vem para mim com o amor que eu dou no meu trabalho, tá tudo certo. Mas primeiro tem algo acima de nós que é muito maior, que é a nossa conexão com o divino, independente da religião de cada um. Então, sim, então a humanidade está passando por tudo isso para se centrar um pouco, porque não tem dinheiro, gente, não tem nível social, não tem diferença para o vírus, não tem não. Ah, mas tem esse hospital melhor? Não tem. Ele contamina rico, pobre, seja qual for a cor, para dar para a gente a consciência de que nós somos todos iguais. E, aliás, nessa história toda que eu falei da molécula da água, nós somos todos um. Então, quando a gente vibra no negativo, né, por ganância, por sentimentos densos, e a gente está mandando ver lá um sentimento negativo,
que seja, que passa, cuidado, porque isso volta para você, volta pra gente, não tem jeito. É a lei, é campo de energia, não é? Agora, se a gente consegue se pôr de joelho, porque é isto que esse momento está pedindo, não é? Então, quando me perguntaram hoje, Rita, até onde você acha que vai essa pandemia? Bom, eu nada sou um grão de areia, tentando chamar as pessoas para estar comigo num pensamento de força e de luz, de positividade. Mas essa pandemia aí toda, ela vai até o momento em que a gente conseguir se resignar e dobrar os joelhos e entender que somos todos um, não é? Oba, esquecemos de cuidar do nosso espírito e nos preocupamos muito com o material. Exatamente isso. Obrigada, porque isso não é agora, né? Na última pandemia, o ser humano teve uma evolução, e aí a partir daí veio a era industrial, teve um crescimento. Está na hora da gente rever os nossos valores? Está na hora da gente baixar um pouco o ego e nos darmos conta de que somos todos um e que o amor prevalece, gente. Então a gente sai dessa pandemia sim. A gente sai dessa pandemia nesse momento em que a gente se der conta de que tem algo muito importante. Deixa eu ver aqui, deixei passar as perguntas. O Brasil está passando por um momento nunca vivido. Por que tanta aprovação nesse aprendizado que os brasileiros precisam aprender? Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a gente está passando por uma pandemia. Tem um vírus matando as pessoas. 2 aviões estão caindo por dia no Brasil. Sabe o que eu estou fazendo? De verdade, eu estou vibrando. Vamos meditar, vamos vibrar, porque política, gente, isso não é provação, isso aí é perturbação, é para tirar a atenção. Porque se eu sair aqui do meu foco agora, terminei a live, e for pro Face, for para não sei aonde, for atrás dessas informações, cadê a vibração que eu estou falando? Eu já baixei ali, né? Então não tem que baixar coisa nenhuma, eu tenho que vibrar, porque são todos também, somos todos um. Não estou excluindo eles todos aí, né? Os nossos políticos, não estou excluindo, somos todos um. Então, se a gente entrar na indignação, se a gente entrar na raiva, se a gente entrar... até minha expressão ficou com cara de brava. A gente baixa a energia. E eu ainda não contei para vocês o gráfico de energia. Vocês vão se espantar, ok? A culpa não é nossa por estarmos passando a pandemia. Tenho certeza que pedimos para passar por esse momento. Então, se a gente fala em culpa e inocência, eu acho que aí a gente fica muito ali, muito como criança, culpabilizando quem está fora, porque todos nós estamos juntos. Todos nós estamos juntos. É tudo uma coisa só, né? Então, sabe aquela história da borboleta, bateu a asa aqui e vai reverberar no outro lado do mundo? Porque nós somos únicos. Então, quero que vocês que chegaram agora há pouco, ouçam depois o começo, aqui o meio dessa live, onde eu estava falando de 15% de pessoas que conseguem vibrar numa sintonia mais elevada vão influenciar os demais também. Essa é a chamada. Vamos nos corrigir. É momento da gente se transformar. É momento da gente olhar e dizer, e eu? Como é que eu estou com o meu orgulho? Como é que eu estou com a minha ganância? Como é que eu estou com a minha vaidade? Como é que eu estou? Né? Porque às vezes a gente está achando que é o outro lá fora. E somos nós. A gente faz parte desse lugar também. Perfeito, somos um e muitos não entenderam isso. Exatamente, muita gente não entendeu ainda isso aqui, que nesse bate-papo eu estou tentando passar para vocês, para despertar. Tem como ficar saudável numa pandemia? Então, o que acontece? A pandemia, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia mundial da ansiedade, depressão. Então, que veio acontecendo em 2020 para cá, por tudo, óbvio, né, gente? Com todas as crises, um grande número, como nunca antes foi registrado,
adoeceu psicologicamente, tá? E o mais triste, assim, o Brasil é o primeiro. Então, o Brasil está num surto emocional, de ansiedade, síndrome de pânico, como nunca esteve. Então, tem como ficar saudável? É esse o trabalho meu e de outros grandes colegas, de chamar a atenção das pessoas, dizer, olha, não vai no psicólogo quem está louco, vai no psicólogo para não ficar louco, porque louco todos nós somos, né? Então, se a gente tem esse exercício, tem conscientização, se a gente exerce o movimento de olhar para dentro e se autocorrigir e começar a transformar o que precisa ser mudado, então a gente consegue ficar saudável na pandemia sim. Meditação e fé são as bases para a mente sã. Meditação, fé e vigília. Orar e vigiar, orar e vigiar. E muitas vezes a gente tem que vigiar. Né? Porque também a gente pode se pôr na meditação, a gente pode se pôr na fé, a gente pode fazer o que for. Mas se a gente se levanta e se a gente não muda por dentro, nada muda por fora. Não tenha dúvida. Então, eu falo aqui de mudança interna. Tem aquela frase fantástica do Jung que dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Hora de despertar, hora de olhar para dentro e se transformar. E aproveita, gente, porque agora, em 2019, eu estava no seminário na Alemanha e a gente teve aula com o Rupert, que é um dos precursores da biologia. O cara é um gênio, fantástico, tá há 30 anos falando disso. E a gente ficou lá, tendo uma aula inteira com ele, um dia inteiro, e anotando. E no final, ali, para 1000 pessoas, acho que a gente estava naquele lugar, ele encerra o trabalho dizendo, isso foi em outubro de 2019, então, porque ele explicou todo esse processo de meditação, que amplia a consciência, que equilibra o hemisfério cerebral, tá? E aí ele diz assim, quem não começar a meditar, vai dançar. Bah! Eu olhei para minha querida amiga Tati, o Jata, falei, uau! Quando começou a pandemia, eu falei para ela de novo, eu falei, entendi o que ele falou lá. Ele disse assim, momento da gente expandir a consciência. O Einstein falou isso, década de 40, gente. Nós estamos fazendo 2021. Então, vamos esperar mais o que para expandir, para aceitar o novo, não é? Então, é essa consciência. Com as pessoas confinadas, a depressão acaba vindo e com isso a vibração também cai. É isso aí. Então vamos levantar a vibração? Vamos ter os conceitos científicos? Se você precisa, não dá pela fé, vai pela ciência. Então medita. Então começa a aprender. Começa a se pôr à disposição do novo. Porque o Einstein também dizia o seguinte, insanidade é a gente fazer tudo do mesmo jeito e ficar ali esperando um resultado diferente. Então, vamos acordar? O que você está fazendo igual? Porque o resultado é igual. O que você está falando que vem na tua direção? Então, muda a fala, não é? Mas nem sempre conseguimos ter vibrações altas. O ideal é a autoanálise sempre. A autoanálise sempre é a vigília constante. Então, a gente tem que estar transformando constantemente. E se eu posso transformar em mim, eu vou então vibrar numa outra energia e naturalmente eu vou contagiar quem está perto de mim. Quem nunca entrou num lugar e falou, ai, aqui dentro está uma energia ruim. Isso é energia, gente. Quem nunca entrou num lugar e dizer, uau, aqui eu estou me sentindo super bem. Isso é energia. É a energia do que está ao redor, é a nossa energia que entra em afinidade com a energia do outro. Ok? Pergunta. Eu vou continuar falando para vocês o trabalho do Dr. Hawkes, em que ele diz que então, quando a gente passa a ter mais essa consciência, a gente vai se sintonizando com as oportunidades naturais que o nosso planeta tem a oferecer. A energia sagrada está aí à nossa disposição o tempo todo. É a gente que tem que absorver. Então, a gente que tem que sair aqui, ó, da ondinha da praia e mergulhar na profundeza do oceano. Então,
mergulhar para dentro de si mesmo. Autoconhecimento a gente exercita todo dia, o tempo todo, em vigília. Faz um teste, experimenta não julgar. Experimenta. Se propõe a ficar, não é nem 24 horas. Amanhã de manhã, não julga. Experimenta. Tem informação, não julga ninguém. A gente não aguenta, porque o nosso ego está na frente dizendo o tempo todo que é certo e que é errado. Gente, isso vai nos contaminando a célula. Isso vai fazendo a nossa imunidade cair. E aí a gente adoece. Então, trabalhar nessa reconstrução, nessa vigia, o tempo todo, é para vibrar em saúde. Ué, não é a saúde? Eu volto a dizer, não tem dinheiro, não tem poder, não tem nada nesse momento mais importante do que a saúde. Tá todo mundo querendo ficar vivo. A gente quer viver, não é? Então, a gente não pode perder a atenção, desviar a nossa atenção, de olhar para o lado e se preocupar ali com outra coisa. É o momento de olhar para dentro, de saber como é que eu posso colaborar com esse momento. Como é que eu posso me unir àqueles 15% de pessoas que estão lutando diariamente para se manter no amor. Para meditar, aqueles 15% que tiram 5 minutos por dia e medita, mentaliza o planeta, pondo a mão para o planeta ficar saudável, com amorosidade. E nesse planeta tá todo mundo, tá o bom, tá o ruim, tá aquele que faz guerra, tá aquele que é político, tá aquele que é o político bom, aquele que é o ruim. Tá todo mundo no planeta, ninguém tá isento. Todos somos um, bom e mal. E a gente precisa olhar e aprender, ok? Então eu sei que é um pouco difícil de aceitar, que é uma forma inovadora essa de olhar para a vida. Quando a gente assume a autorresponsabilidade por aquilo que a gente está vibrando, por essa energia. Só que é o caminho, a ciência está mostrando isso, em várias linguagens. Vamos lá, tem uma série no Prime, eu recomendo muito a vocês, que ela é fantástica, que fala dos sobre-humanos, o que é invisível está ficando visível. E os cientistas estão ali explorando essa capacidade. E não é mais para a gente fazer uau, caramba, poder da mente. Isso é natural, isso faz parte da gente, não é? Isso já faz parte, gente. Então, eu acho que é muito importante ter esse olhar para dentro, para a gente poder ter a vibração. E aí a gente vai mudando a nossa vida, daqueles que estão ao redor, das pessoas que a gente ama e do mundo, se a gente consegue se unir aos 15%. Eu estou aqui com a tabela de sentimentos, da vibração desses sentimentos. Então é assim, tem um nível de consciência. A vergonha, ela vibra na frequência de 20 megahertz, 20 hertz. Então, ela é muito densa, tá? O ideal é que a gente atinja ali o 200 hertz. No 200 hertz, quando a gente atinge, 200 hertz está ligado ao nível de consciência da coragem. Ok? O nível das emoções é a afirmação. Nesse nível, a visão de vida é positiva, é possível. Ok? E o processo é de empoderamento. 200 Hz. Tá? Quando a gente está lá na vergonha, que é o... Vergonha está aqui embaixo na escala, dessa escala de Hertz. 20 Hz, vergonha, o nível da emoção, ele é a humilhação, a visão de vida é miserável e a visão de Deus é desprezador. Você está vibrando no 20 Hz. Já li que esse vírus tem frequência baixa. Tem. Então, por quê? Abaixo do 200, gente, eu não vou ler tudo para vocês, depois me perguntam ou pesquisem a frequência das emoções em Hertz, tá? Então, assim,
Orgulho está em 175 Hz. Orgulho. Daí para baixo, raiva 150, desejo 125, medo 100, tristeza 75, apatia 50, culpa 30, vergonha 20. Os estudiosos estão dizendo que a frequência do corona, ele está no medo. Entrou no medo, está suscetível. Entrou na frequência de 100 Hz, tá? Nível de emoção é ansiedade, visão de vida é desapontamento e a visão de Deus é negativa. Óbvio, se a gente tem medo, a gente não tem fé, não é? Se a gente tem medo, a gente não acredita em uma força maior, não é? Então é importante que a gente consiga elevar pelo menos em 200 Hz, que é a coragem, que é para ter nível de emoção, de afirmação, visão de vida possível, visão de Deus, de permissão e processo de empoderamento. Acima de 200, a gente tem 250, que é neutralidade, 310, que é boa vontade, 350, que é aceitação, 400, que é a razão, 500 é a vibração do amor, 540 alegria e 600 a paz. Tem que trabalhar muito para ir elevando. Então se eu fico lá, meditando, uau, senti a paz, estou aqui conectada no nível de frequência da neutralidade. Aí eu vou ali e fico com raiva. Na hora, os meus hertz vão para onde, gente? Vai lá para baixo, para os 150. Ficou denso. Então, o monge disse assim para o mestre: Mestre, eu medito e ainda não melhorei. O que eu faço? E o mestre respondeu: medita. Né? Então, gente, elevação de frequência. Ah, mas é difícil meditar. É mesmo. Ok. Se fosse fácil, né? Mas é difícil. Quanto maior o nível de ansiedade, porque a ansiedade, a gente está lá no lugar do medo, que está vibrando em 100 Hz. Então, quanto maior a ansiedade, mais dificuldade a gente vai ter para enxergar a luz, para enxergar uma evolução. Então, o que eu aconselho para vocês? Vamos devagar, vamos um passinho por vez. Eu estava num atendimento uma vez, sugeri ao paciente que simplesmente fechasse os olhos, respirasse profundamente, ficasse ali, vocês gostaram, né? Ficasse ali por 3 minutos, respirando na minha frente, no horário da sessão dele. Ele olhou para mim: 3 minutos? Tá bom, vai ficar 1. Aí ele ficou 1 minuto. Porque nível de ansiedade, né, gente? Aqui em cima, gigante. Hoje ele faz 15 minutos diariamente. Claro que é difícil. Quando eu comecei a meditar, também ficava que nem ele. 3 minutos, uau! E coça daqui, mexe dali, por todo lugar. Só que eu persisti. Sabe por quê? Porque eu sou muito teimosa. Então, tudo aquilo que me chega como novo, eu sou muito curiosa. Eu quero entender esse negócio. Quero entender esse negócio aí. Então, eu vou me colocando à frente para ter esse empoderamento, para dizer para as pessoas: faz só que o que mexe? Não, é um outro. O que mexe? Desculpa, gente, é piadinha aqui. O que mexe? Mexe que, assim, 15% da humanidade tem essa compreensão. Onde você quer estar? Eu estou me esforçando muito, nem sei se estou, mas eu estou me esforçando muito para estar junto com esses 15%, porque esses 15% conseguem ter uma vibração que anula os outros 85% que estão densos. Quer saber? Estou falando isso de coração, de estudo, de estudar, de pesquisar, de ter ouvido os caras que são tops. É o único caminho que a gente tem. Ou a gente evolui, ou a gente vai ficar na mesmice, ou a gente vai ficar vítima de um sistema.
Meditar muda o padrão celular cerebral. Yes. Então, quando eu comecei a estudar, porque eu queria entender. Não pense que eu sou assim, não. Vou lá, medito porque eu li que estava bom. Eu experimento em mim e eu vou atrás de pesquisa. Eu quero saber o que está acontecendo. Então, quando eu comecei a meditar, eu ouvi falar da meditação binaural. Binaural. Põe no YouTube, meditação binaural. O que acontece? A meditação binaural, ela tem um som que é quase inaudível para nós humanos, porque ele trabalha num outro nível mais profundo. Então, normalmente vem com um sonzinho New Age e tal, mas no fundo tem uma linha. E precisa ser ouvida com fone de ouvido, tá? Então, quando você coloca, ela vai, porque ela vai trabalhar aqui, ó, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. E a intenção da binaural, quer dizer, os dois lados neurológicos, os dois lados do cérebro, é alinhar o hemisfério esquerdo com o direito. Fiz isso. 30 dias fazendo esse trabalho, toda noite lá. Tem gente que não aguenta 2. Ai, me irrita aquele som. Mas eu fiquei, lembra daquela parte que eu falei que eu sou teimosa, sou chata e sou persistente? Eu quero ver, né? Que 30 dias ouvindo. Gente, no 30º dia, eu tive um sonho que eu me libertei de um trauma que eu nem sabia que tinha. Pode acreditar. Então, assim, eu sempre tive uma pequena fobia, sabe? De lugar apertado, lugar fechado. Não nada assim, pânico. Mas me falta o ar, não me põe contra a parede. E no sonho, eu relembrei uma história que eu sabia, mas que eu não dava tanta importância, de que aos 5 anos eu fui internada. E naquela época, os pais não ficavam com a criança, né? Então eu fiquei lá uma semana na enfermaria, fechada, estava isolada, porque eles achavam que eu estava com uma coisa terrível. E eu só tinha contato com os enfermeiros de máscara. Pensa numa criança de 5 anos fazendo isso. E meu pai e minha mãe vinham me visitar. Lá tinha uma janelinha e eu lembro deles lá. E eu chorava. Pronto. Aí sonhei que eu estava nesse lugar e entendi no sonho aquela sensação horrorosa de estar fechada, né, da claustrofobia. E olhei, reconheci tudo, reconheci janela, reconheci porta e me reconheci. Então no sonho olhei para mim, falei, uau, era eu hoje. Hoje eu consigo levantar daqui e vou embora. Levantei, andei até a porta, abri a porta no sonho, uau, eu vi o mar. Respirei aliviada, meu peito aliviou. Devo ter saído ali da apatia de 50 Hz, devo ter ido para a iluminação. Que delícia, né? Tava na praia, acordei, tomei meu café, peguei, fui dar uma volta, fui respirar, abri meu peito. Isso tem 6 anos. Reduziu dali para o dia seguinte em 80% essa sensação de não quero ficar fechada. Pau! Gente, então acontece. Aí fui estudar, que negócio é esse? Muito bem, então você pode usar binaural e pode usar a frequência dos solfégios, que é da onde eu estou tirando essa escala. Põe no YouTube, solfégio. Solfégio são o tal dos sons sagrados que tanto falam, que tem a capacidade de alinhar os chakras, todos os 7. Cada nota musical tem referência a um chakra. E ele vai alinhando, vai harmonizando, e a gente vai ouvindo. Ele alinha chakra, ele limpa o ambiente, ele vai curando a frequência toda ao redor. Somos todos energia. A frequência, o lugar onde estamos, tudo isso aqui, ó, a gente não pode ver ainda aos nossos olhos materialistas. Mas tudo isso aqui é energia. O laranja tem um tom, o colorido à minha esquerda tem um tom, o branco tem outro. Isso tudo tem vibração. Então, o som, ele também tem. E o mais antigo, que era muito usado, eram os cantos gregorianos. Que coisa mais gostosa do que colocar um som gregoriano e sentir a energia desse som. A gente não precisa nem entender
o que está se passando, mas o som gregoriano está lá, né? Ele está acontecendo, ele está vibrando. Então, bora lá, bora vibrar, bora mudar a energia. Eu estou procurando aqui só para a gente experimentar. Mais perguntas, gente? Ok. Segura aí. Um minuto só que eu vou colocar aqui para a gente experimentar. E eu quero que vocês falem para mim o que vocês estão sentindo. Vamos ver se não entra aqui uma propaganda, né? Coração quentinho. Que mais? Leveza. Que mais? Lá, gente. Tranquila. Leveza. Tranquilidade. Ó. Não deu um ué? Deu, né? Então, leveza, tranquilidade, o coração quentinho. Sabe por quê? Porque eu contei aqui no relógio, 1 minutinho do canto gregoriano mudou o resto de vocês. A leveza subiu. Ninguém falou em tristeza, em apatia, em medo. 1 minutinho, gente, continua, né? 1 minutinho já mudou o padrão. Então, a tranquilidade, ela tá ali mais em harmonia, tá ali ligado, tá conectado a um outro nível. Viu como é fácil a gente levar a frequência? Não tem mistério. Um pouquinho. Põe essa música para ouvir. Tá nervosa, tá inquieta, tá bravo? Coloca lá um pouco. Muda na hora. Não tem mágica. Às vezes as pessoas ficam nervosas, as pessoas estão inquietas. Estão... A nossa facilidade de responsabilizar o mundo pelas nossas dificuldades, a gente corre, porque eu tenho que ir lá na igreja para ouvir o canto gregoriano, não tem nada. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É um momento de despertar. Então, se em 1 minuto, com canto gregoriano, a gente só sentado aqui se olhando, já deu essa boa, mudou total a energia, já elevou frequência, já deu um pouco mais de tranquilidade, de paz, o que acontece? Então, com todas as tuas moléculas, se você começar a buscar essa frequência conscientemente todos os dias, numa meditação, 3 minutos, só respirando, de olho fechado, para olhar para dentro. Deixa o barulho, deixa a inquietação, deixa de fora. O que acontece? A gente muda tudo, muda por dentro, muda por fora,
contamina quem está ao redor e muda a frequência do mundo, porque aí eu, você, a gente já começa a fazer parte daqueles 15% lá, ok? Então, estou estourando aqui no tempo, então eu quero saber, passei minha mensagem, gente, tem mais alguma pergunta? Porque aí, vamos lá, aqueles que estavam comigo no começo, é hora de se manifestar. E a gente volta. E vou pedir para vocês, viu? Se gostaram do tema, se gostou do assunto que a gente está falando, depois tá lá no IGTV, divulga para as pessoas, vamos entrar no movimento do jardineiro, vamos levar para frente, vamos lá, de 15% bem que podia ser 20, 25, 30, vamos lembrar que a cura depende de mim, depende de vocês todos. A cura do planeta depende da cura do nosso coração. Somos 75% água, gente. As nossas moléculas estão vibrando em ressonância o tempo todo com as nossas emoções, tá? Então, não tem mais pergunta? Adoro pergunta. Mas se tiver mais ideia, quiser falar mais sobre isso, estou à disposição para responder. Me chama no particular, me chama no direct que a gente vai falar. Ok? E agora quero saber, vou colocar aqui o sonzinho. Vamos lá, estou esperando aqueles que estão comigo desde o começo. Então, a gente vai pensar no seguinte. O povo que está aqui comigo desde o começo está chegando. Então, isso aí. Então você aí, ó, ouve um pouquinho mais, vou pôr a música de volta. Ouve um pouquinho mais, que eu vou me concentrar aqui na primeira mãozinha. Muito bem, vamos lá, gente. Então, a primeira mãozinha aqui nas minhas mãozinhas são 6, né?
todo mundo sabe quem é quem, eu vou ler. Então, para Carla, o que saiu aqui, não dá para ver, né? A partir de agora, sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Tá? Isso é pra você. Vou colocar no story lá depois. A próxima mãozinha, a Gi, estamos todos conectados através de uma teia invisível. Essa é sua. Terceira, Fátima. Acredite, debaixo da casca áspera da maioria das pessoas, há um ser desejoso de dar e receber amor. Não existem problemas sem solução. Para você, Fá. NASA. A cartinha que saiu para você, ela diz assim: eu digo sim para a vida. Eu digo sim para a vida. Amanda. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Tá aqui. Eu vou pôr todas elas no story lá depois, tá? Em ordem. E Rô, exercita o olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Ok? Essas são as cartinhas, conforme combinado, para quem ficou comigo aqui até agora. Então, se você gostou, vai estar no IGTV, compartilha com as pessoas. Ah, tem mais mãozinha que eu não vi. Peraí, mãozinha. Tô vendo você. Compartilha com as pessoas. Para essa mãozinha que eu tô vendo aqui, tinha a Kátia. Até que você se torne consciente, o inconsciente governará a sua vida e você chamará isso de destino. Ok? Denner. Sabe, essas cartinhas elas batem porque a gente está aqui em pura ressonância um com o outro. Denner, eu mereço ir em direção à minha felicidade. Tá aqui. Essa é a sua cartinha. É isso. Reflitam sobre as mensagens de vocês, porque na verdade essa carta quem traz é o seu campo de energia, não é? Não tem mágica, viu, gente? É o meu campo conectado de vocês. E a gente se conecta por aí, em sensação, em consciência, em autorização. As mãozinhas, que eu sei que estavam no começo chegando. Lu? Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Essa é para encerrar. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Deixa eu dizer só mais uma coisa, gente. Ó, os nossos ancestrais estavam há 100 anos vivendo algo parecido, só que muito mais difícil do que nós todos. Eles não tinham toda essa tecnologia para estar juntos. E muitos só sabiam de seus parentes, amores e amigos meses depois. Muitos só sabiam que estava vivendo uma pandemia meses depois, quando todos ao seu redor já estavam adoecidos. Não é? Mesmo assim, eles se ergueram. E aqui estamos nós. Então, para honrá-los, eu acho que a gente tem o dever de fazer melhor do que eles puderam com o que eles tinham, para que os nossos descendentes também digam: os nossos ancestrais estavam lá e hoje
também vamos honrá-los fazendo o melhor. E para que eles façam melhor, vamos despertar já. Que o nosso jardim floresça, floresça em amor, em boas vibrações, em carinho, amizade, boa energia. É isso que está acima de qualquer coisa. O resto vem, a gente dá e recebe na mesma medida. Tá bem? Super beijo a todos vocês. Fiquem na luz, na boa vibração. Até a próxima. Beijos. Obrigada. Gratidão imensa a cada um que esteve aqui.